Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos estar fazendo correção da atividade sobre equilíbrio químico. Mas antes da gente passar as questões, eu quero fazer um comentário, uma comparação com vocês. Sempre que vocês pensarem nas reações, eu quero que vocês imaginem uma balança, tá? Então, de um lado dos pratos o reagente, do outro os produtos. Então, lembre-se, se eu aumentar a quantidade aqui, essa balança pender, né? Porque está pesando mais, ela, para que lado ela vai deslocar? Para ela tentar manter o equilíbrio direito. E se você retirar, né, ela vai ficar assim. Então, para tentar se equilibrar novamente, lembre-se disso para você conseguir associar deslocamento para a direita ou para a esquerda, tá? Porque o equilíbrio é isso daí, vai acontecer algum fator para que, né, seja perturbado e daí o sistema volte em equilíbrio, tá? Primeira questão para a gente verificar quais são corretas. A reação para quando atinge o equilíbrio. Isso é verdade, gente? Ela vai parar quando ela atingir o equilíbrio? Não, né? Isso é falso. A reação ela só atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Se você colocar ou tirar qualquer concentração ou temperatura ou pressão ali, novamente ela vai tentar entrar em equilíbrio, ela vai ser perturbada. Então, o equilíbrio ele só é atingido quando as velocidades direta ou inversa são iguais, ok? Letra B. Uma reação em equilíbrio não é afetada pelo aumento da concentração de reagentes. Então, a partir do momento que ela está em equilíbrio, você pode aumentar a concentração de reagentes que ela não vai ser afetada? Não, né? Isso é falso. Então, a gente viu lá que pelo princípio de Le Chatelier, um aumento da concentração dos produtos, aqui está produtos, eu acho que eu falei reagente, me desculpe, desloca a reação no sentido da reação inversa, né? Então, se você aumenta a quantidade de produto, é claro que vai se deslocar no sentido da reação contrária. Letra C. Uma reação está em equilíbrio dinâmico quando a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes. Falso, nós falamos isso agora, não é a concentração, é a velocidade de formação de produto e formação de reagentes, tá, pessoal? Não tem nada a ver com concentração, não. Letra D. Uma reação está em equilíbrio dinâmico quando não é observada alteração da concentração dos produtos e reagentes. Essa daí é verdadeira, né? Desculpa, eu passei rápido. Então, se não há uma mudança, uma alteração na concentração de reagente e produto, então não tem por que a reação não estar em equilíbrio, certinho? Número 2. As opções a seguir se referem ao equilíbrio químico que foram estabelecidos, olha só, dentro de cilindros providos de êmbolo. Êmbolo é aquela parte interna da seringa que a gente empurra. Se o volume interno em cada cilindro for reduzido à metade, como assim reduzido à metade? Você está aumentando a pressão até chegar ao meio, tá? A temperatura é constante. Qual dessas opções a seguir a gente vai ter um ponto de equilíbrio alterado? Então, lembre-se, se o resumo foi reduzido, como eu já disse, houve aumento de pressão, tá? Então, a influência de pressão, gente, para lembrar para vocês aqui, só é válida para gases. Ela não altera os sólidos e nem líquidos. Então, é importante você observar o estado físico de cada um dos reagentes e produtos, tá? Então, primeira opção, eu tenho aqui um mol de H2 e um mol de iodo. Então, um de cada ficam 2 volumes. Depois, a setinha aqui no ácido iodídrico, a gente também tem 2. Então, número de volumes ou quantidades, né? A gente vai estar falando em volumes mesmo, vai ser 2V e 2V. Então, como são iguais, não sofre alteração. Letra B. Vejam que aqui no reagente, olha só, a gente tem uma substância no estado sólido, o carbonato de cálcio está no estado sólido, e não há nenhum outro reagente, nenhum gasoso. Então, aqui, gente, o volume em gás é zero, tá? Do outro lado, esse sólido, não considero, eu só tenho uma molécula de CO2 no estado gasoso. Então, aqui para nós, os volumes vão ser 0 e 1. Nesse caso, se você aumentar a pressão, vai haver um deslocamento para o lado de menor quantidade de gases, né? Ou seja, para o sentido inverso, que é a esquerda, tá? Letra C. Temos sólido novamente, então eu tenho uma molécula de oxigênio, sólido, uma molécula de SO2. Então, eu tenho um e um, tá? Um volume, não sofre alteração. Letra D. Eu tenho tudo gasoso, então aqui 1 mais 2 ficam 3 volumes, 1 mais 2 ficam 3 volumes, iguais, não há alteração. Letra E.
Fe2. O3 sólido, não se considera. CO, só monóxido de carbono, gasoso, sim, então eu tenho 3 volumes. Aqui sólido, aqui 3 CO2 gasoso. Então, aqui a gente tem 3 para 3, né? Então, a única que vai ser alterada é a letra B. Número 3. Para a gente observar o equilíbrio abaixo, então, vejam, observem o número de volumes que a gente tem, tá? Porque isso vai fazer diferença lá no final. Olha, 2 e 1 são 3, aqui só tem 2, então 3 e 2. ΔH menor do que zero, gente. Então, é uma reação exotérmica, né? É negativo. Se nós aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, que é o SO2, o primeiro reagente aí, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade dele. O equilíbrio se desloca para a direita, aumentando a concentração de SO3 e diminuindo a concentração de O2. Vamos lembrar? Vamos pensar na balança? Eu estou aumentando essa quantidade aqui, então eu tenho mais. Para onde vem o equilíbrio para tentar manter, né? Novamente, vem o deslocamento para tentar manter o equilíbrio. Vejam, vem para a direita, né? Sentido direto na formação, sim, de SO3. Então, a letra A, por enquanto, está correta. Letra B. O equilíbrio se desloca para a esquerda. Não, a gente viu que se eu aumentar essa quantidade de SO3, para tentar equilibrar, o equilíbrio tem que se deslocar para a direita e não para a esquerda. Letra B está fora, né? Letra C. O equilíbrio se desloca para a direita, sim, diminuindo a concentração de SO3. Não, se está vindo para cá, então aumenta a concentração de SO3. Letra D. O equilíbrio se desloca para a esquerda. Não. Letra E. O equilíbrio não se deslocará, porque somente a variação da temperatura afeta esse tipo de equilíbrio. Pessoal, atenção nessa questão. Como o número de volumes aqui é diferente, então vai fazer diferença sim quando você aumentar a concentração ou pressão, né? Agora, se fosse, como são números diferentes de volume, a temperatura aqui não vai influenciar, tá bem? Então, é isso que a gente está discutindo aqui, ó. Não é aumento de temperatura ou pressão. Letra A. Número 4. Um sistema químico a uma certa temperatura apresenta-se de acordo com a seguinte equação. Vejam, F2 mais O2 mais 11 cacau antes da setinha, vou falar disso aqui agora, resultando de 2OF2. Gente, seguinte, se a energia vem antes da setinha, ou seja, na parte dos reagentes, significa que a reação está absorvendo ou ganhando calor. Então, a reação direta, isso transformando nisso, né, que é o que conveniente que a gente vê, é uma reação endotérmica, tá? Então, essa reação aí que está exposta é endotérmica, porque o calor ou a energia está aqui antes da setinha, está ganhando. Se viesse no final, estaria liberando, perdendo, formando, então seria exotérmica, tá? Então, vamos analisar. Primeiro, se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumenta. Lembre-se, para a concentração de OF2 aumentar, o equilíbrio tem que estar se deslocando para a direita, tá? Então, você aumenta a temperatura, está fornecendo mais calor, está absorvendo mais calor. A reação é endotérmica, então vai sim formar OF2, tá? Favorece a reação direta, que é para a direita, formação de OF2. Então, a primeira está correta. 2. Se aumentar a pressão do sistema, a concentração de OF2 aumenta, ou seja, desloca para a direita. Vamos ver? Olha, 2 mais 1, 3 volumes, aqui 2 volumes. Se você aumenta a pressão, realmente desloca para o lado de menor quantidade de volume, que é OF2. Essa daí também está correta, tá? Então, verdadeira para ela. Número 3. Se diminuirmos a pressão sobre o sistema, o equilíbrio vai deslocar no sentido de do produto por ser menor o volume. Falso. A gente acabou de falar isso, né? Se você diminui a pressão, então vai se expandir e vai para o lado onde tem maior quantidade de volumes, que é do lado do reagente, ok? E número 4, se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Gente, falso, cuidado com os pegas. O catalisador é uma substância que só aumenta a velocidade das reações nos dois sentidos, né? Ainda tem que lembrar isso daí, tanto no direto quanto no inverso. Ela não aumenta o rendimento, ela não afeta a produção de nada, tá? O catalisador. Então, só aumenta a velocidade ao mesmo tempo, não altera os equilíbrios, o equilíbrio, ok? Então, aqui a gente tem correta a primeira,
a segunda e só. Então, é a letra B, tá? Vamos passando para frente. Número 5, considere esse sistema em equilíbrio, né? Observe o número de volumes, 1 e 3, 4, aqui eu só tenho 2. A reação direta, ou seja, vindo para a direita, é exotérmica, com perda ou liberação de calor, a inversa, indo para a esquerda, endotérmica, absorção ou ganho de calor. Então, vamos lá. Então, aí a gente tem a reação em equilíbrio. Indicar as opções que aumentam a concentração de amônia, tá? Então, é igual a questão anterior, aumentando a concentração de amônia, deslocando para a direita, ok? Bom, se eu aumentar a concentração do N2, que é o nitrogênio, se eu aumentar essa quantidade, então aqui tem uma quantidade maior. Então, para onde vai o deslocamento para tentar equilibrar? Direita. Então, o primeiro está correto, tá? Desloca para a direita, sentido a reação direta. Então, a primeira está ok. B, diminuir a concentração de H2, que é hidrogênio. Eu estou retirando aqui, então aqui está ficando uma quantidade menor. O deslocamento vai vir para cá para tentar manter o equilíbrio, né? Para a esquerda, a reação inversa. Então, esse daqui não dá certo. Letra C. Aumentar a temperatura do sistema. Se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo mais calor. A reação está ganhando mais calor. E quando ganha, vem para a esquerda, né, gente? Então, não dá certo. A reação desloca para o lado da reação inversa. Então, a concentração do NH3 vai diminuir. Letra D. Diminuir a temperatura do sistema. Aí sim, quando você diminui, então vem o sentido direito, né? A direta, que é o direito, formação de NH3. Então, ok. Letra E. Aumentar a pressão sobre o sistema. Então, lembra que eu falei que tem 4 volumes e aqui tem 2. Se você aumenta a pressão, desloca para o lado de menor quantidade de volumes, que é o que tem 2, né? Então, ok, vai formar NH3 sim. Então, aqui, olha, ainda tem mais uma, desculpa. Diminuir a pressão sobre o sistema. É o contrário. Se você diminui, desloca para o lado de maior volume, que é o lado dos reagentes. Então, a gente teve corretas aqui A, D e E, certinho? Número 6. Então, a gente tem aqui essa questão, que é do metanol usado como combustível. A obtenção industrial do metanol, tá, gente? Então, antes de começar a resolver, já se atente aos dados, já anota no cantinho para você, né, lembrar e ficar mais fácil. Aqui a gente tem 2 volumes, não, eu fiz a correção. Aqui a gente tem 3 volumes, veja, 2 mais 1, 3 volumes. Aqui sim, eu tenho só um volume de metanol. ΔH menor do que zero, negativo exotérmica, tá? Então, vamos lá, para a gente assinalar a incorreta. A diminuição da temperatura favorece a produção do metanol. Se eu diminuo, eu estou perdendo calor, né? Então, ela é exotérmica, reação direta, vindo aqui para o metanol, a primeira está correta, tá? Próximo, o aumento da pressão sobre o sistema favorece a produção de monóxido de carbono. Gente, se você aumentar a pressão, o deslocamento vai vir para cá, para a direita, né? Porque é quantidade menor de número de volumes. Não é para o lado do CO, que é o monóxido de carbono. Então, é falso, tá? Letra C. Aumentando a concentração de H2, aumenta a concentração do metanol no equilíbrio. Sim, se você aumenta a concentração disso, você está colocando mais H2, então ele vai vir aqui para o sentido do metanol, para tentar manter o equilíbrio. Então, ser verdadeira. E D, trata-se de uma reação exotérmica. Sim, já está aqui, né, no enunciado, ΔH menor do que zero, negativo exotérmica, ok? Então, letra certa aqui para nós é somente a letra, desculpa, a incorreta que pediu, né? É somente a letra B, certinho? Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.